Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, na primeira parte da minha história, eu sou a Marta, você ficou sabendo que eu sei puríssima daquele sítio de Guaratinguetá. Que eu fui muito bem recebida pela senhora, a dona Neuci, meus patrões de São Paulo e o seu Paulo. Mas eu vim de lá pura com 18 anos. E depois que eu estava há 4 anos na casa deles, eu estava com 22, eu tomava conta de tudo. Eu havia ganhado a confiança do seu Paulo e da dona Neuci, que aliás tinha herdado da avó com o mesmo nome, uma francesa, Neuci. Eu me lembro que eles falavam assim com um certo charme, né? Neuci, valorizando a última sílaba. A senhora dona Neuci, avó, havia dado para aquela neta maravilhosa, Neuci, que era minha patroa, as joias mais valiosas que ela tinha. Então ela herdou tudo da avó. Mas era coisa pesada mesmo. Eles confiavam plenamente em mim. Eu sabia até onde ficava escondida a joia. No fundo falso de uma gaveta. Eles entregavam a casa na minha mão. Aliás, a dona Neuci, minha patroa, fez de tudo para que eu crescesse. Eu fiz o supletivo estando com ela e depois do supletivo, completando o 2º grau, eu comecei a fazer um curso e foi nesse curso que eu conheci o Maurício. Me apaixonei pelo Maurício. Naquela viagem a Campos do Jordão, a dona Neuci e seu Paulo deixou a casa no Alto de Pinheiros para que eu tomasse conta. Eles confiavam plenamente em mim, mas o meu namorado fez questão de viver um momento de amor. Ele foi meu primeiro homem aos 22. Aos 22 foi que eu perdi a virgindade da minha boca. Eu nunca tinha beijado com 22 anos. Para vocês terem uma ideia do tamanho da minha pureza. Então eu perdi a virgindade da boca e outras com o Maurício. E o Maurício fez questão, ele queria, porque queria me namorar na casa da patroa e me convenceu. E mesmo sem nenhuma autorização eu permiti. Ele abusou da sua estada lá. E enquanto eu tomava banho, depois de fazermos amor lá no meu banheirinho dos fundos, cometi o erro, ingenuamente eu cometi esse erro, de deixá-lo na casa. E ele abusou da minha confiança. Quando eu voltei para casa, para o interior da casa, exatamente o quarto de dona Neuci estava revirado. E aquela gaveta do fundo falso, não sei como, ele havia descoberto. E ele desapareceu levando consigo as joias. Meu Deus do céu. Eu tinha o telefone da casa dele no Capão Redondo. Era tudo que eu tinha. Sequer eu tinha o endereço, mas eu tinha um telefone. Naquele momento ainda não havia o celular. Não tinha aquela coisa da pessoa estar com o celular. Era telefone fixo. Fiquei desesperada. Fiquei tão desesperada que eu saí na rua correndo. Eu cheguei a gritar na rua: Maurício! Maurício! Depois de ter gritado muito dentro da casa: Maurício! Saí pela rua: Maurício! Que Maurício? Ele havia sumido com as joias. Então, de dentro da casa da minha patroa, vi o telefone, que aliás ela nunca fez objeção para que eu usasse. Liguei insistentemente para aquele endereço, quer dizer, o telefone que eu tinha do Maurício. Tocou, mas
Ninguém atendia o telefone. Fiquei desesperada. Meus patrões voltariam no domingo. E isso tudo aconteceu da sexta para o sábado. Fiquei desesperada, não sabia mais o que fazer. E quando eu passei aquele sábado procurando dentro do que fosse possível, peguei ônibus sem nenhum tipo de direção, fui ao prédio onde fazíamos o curso lá no colégio, onde eu tinha feito o supletivo, quem sabe o Maurício. Sequer a secretaria da escola estava aberta no sábado. Não tinha a menor noção do que onde pudesse ter se metido o Maurício, com aquelas joias valiosas. Caramba, eu gostava tanto dele. Ele era a minha paixão. Então no domingo, chegou o domingo, meu Deus do céu. E as horas foram avançando. Eu não me alimentei mais, eu não comi mais. E quando os meus patrões chegaram, eu fui me encontrar com eles no portão. Eu não queria que eles entrassem, encontrassem a casa, não, do jeito que tinha ficado. Aliás, eu tinha arrumado a casa. Mas eu não queria que eles encontrassem aquela gaveta do jeito que ela tinha ficado. Antes de eu falar com eles. Oi, dona Nilce. Que foi? Ô, Marta, o que é? Aconteceu alguma coisa? Dona Nilce, seu Paulo. Que foi? Eu fui vítima, quer dizer, eu não, senhora, o senhor. Fomos vítimas de um roubo. O que aconteceu, Marta? O que houve? Disse o seu Paulo, que era sempre uma pessoa muito ponderada e calma. Só um minutinho, deixa eu acabar de entrar com o carro, vamos conversar. Já no interior da sala, eu não me continha no meu pranto. Eu chorava desesperadamente. E então eu relatei para eles tudo o que aconteceu. Você vê o que é a gente ter crédito com uma pessoa. O que é? As joias eram valiosíssimas. A minha patroa começou a passar mal, dona Nilce. Seu Paulo começou a passar mal, não era só o valor. O valor monetário, o valor financeiro era altíssimo, mas não era isso só. Aquilo ela tinha recebido da avó, a francesa Nilce. Então tinha um valor descomunal do ponto de vista emocional, afetivo. Era de avó para neta, sabe? Gente, eu nem imaginava a dor que eu estava provocando, causando no coração daquela minha patroa. Era imensa, ela quase que desmaiou. Meu patrão, o seu Paulo, ainda bem que ele tem lá conhecimentos desses primeiros socorros, foi quem socorreu a minha patroa e depois deles recuperados nós fomos conversar. Agora, o que eu queria observar veja o que é ter crédito com alguém. Eles acreditaram naquilo que eu contei. Confiaram naquilo que eu contei, da forma como eu contei, até porque eu os esperei no portão. Eu contei para eles a coisa tal qual tinha acontecido de fato. Confiamos em você, foi a palavra do seu Paulo, e em seguida eu ouvi da dona Nilce. Confiamos em você, Marta. Mas vamos fazer uma denúncia na polícia. Polícia avisada. Eu tinha o telefone. O Maurício. Eu sabia o nome dele, do curso. Não foi difícil para a polícia. Não foi difícil. Tem gente que diz que a polícia age assim rápido porque normalmente atende pessoa com mais prestígio, uma pessoa de uma camada social mais elevada. Não, eu não vi nada disso acontecer. Mas não foi difícil, diante das informações que eu tinha a respeito do Maurício, chegar no Maurício. Ele foi preso.
Ele foi preso. E eu tinha certeza que com a prisão dele haveria a solução do caso, porque ele ia dizer onde ele pôs essa joia, onde é que, né, para quem ele entregou essa joia. Eu me lembro perfeitamente, até na hora eu confundi, sabe? Porque eu não tinha ainda o hábito de São Paulo, eu trabalhava no Alto de Pinheiros. Eu me lembro que todo mundo falava no Belém. Eu achava que no Belém, eu sei lá, eu pensava em Belém do Pará, né? Eu pensava assim, no Belém. Na verdade, ele havia levado essas joias por um receptador de joias roubadas e havia já recebido dinheiro no Belém. O Belém é um bairro de São Paulo. Não era a cidade imaginada por mim naquela hora. No Belém. E a polícia conseguiu, sabe, recuperar. Se não na sua totalidade, porque o tal do receptador do Belém já havia consumido com uma peça, mas recuperou, 90% das joias. E eu acreditei piamente que a história acabava aí. Eu me derramava em desculpa, em perdão para minha patroa, dona Neuci Seu Paulo. Mas eis que um dia eu vejo uma viatura da polícia estacionar assim, na porta da mansão. O Seu Paulo, por sorte, estava em casa, atendeu, e eu vi que ele argumentava, falava com os policiais. Mas nós queremos conversar com ela. Esse queremos conversar com ela sou eu. Que foi? Seu Paulo? Ô Marta, eu tentei argumentar com eles, a gente confia plenamente em você, mas eles querem que você os acompanhe até a delegacia. E eu? É só acompanhar, moço? O delegado quer falar com você. Era a polícia civil, não era a polícia militar. O delegado quer falar com você. E quando eu cheguei lá, na delegacia, na polícia civil, conduzida por aquela viatura, o delegado falou: Marta, confessa. Confessar o quê, doutor? Confessa o teu crime. Você combinou com ele. Não havia como ele descobrir e saber que aquela gaveta tinha fundo falso. Aquilo era um trabalho muito bem feito. Eu coloquei meus investigadores. E se você quiser, eu posso ler o depoimento dele. Parecia que o mundo estava desabando na minha cabeça. Eu vou ler aqui o depoimento dele para você. A Marta, minha namorada, me falou que a patroa tinha as joias que ficava na última gaveta do armário e que tinha um fundo falso. Eu entrei na casa com ela. Ela, para disfarçar, foi no quarto dela tomar o banho, enquanto eu fiz apenas o trabalho de retirar do fundo falso as joias. Se estão me imputando um crime, a Marta é mais criminosa que eu. É mentira, doutor. Como eu poderia saber que a gaveta tinha fundo falso? Vocês prenderam a pessoa errada. Ela é mais criminosa do que eu. Você está presa, Marta. Como? Você está presa. Mas eu preciso avisar a dona Neuci, eu preciso avisar o seu Paulo. Eles já foram comunicados.
Eu, na conversa que tive com ele, os convenci de que o rapaz não saberia desse fundo falso dessa gaveta. Confessa que é melhor. Confessa que é melhor, mas por hora pode recolher. Carcereiro, pode recolher a ladra aqui. Pode recolher a ladra aqui. Meu Deus do céu. Aquilo era o fim do mundo para mim. E quando eu me vi no fundo daquela cela com aquelas colegas de infortúnio, mas cada uma por um motivo, algumas com motivos reais, outras nem tanto, mas eu, completamente inocente no fundo daquela cela, eu me desesperei, sabe? Eu me desesperei. Eu comecei a chorar. Eu comecei a sofrer porque não era só pela minha prisão inocente, mas o rapaz que eu havia escolhido para amar, com quem eu sonhei que um dia me casaria, quem sabe, para quem eu havia me entregado no primeiro beijo e para quem eu havia me entregado na primeira vez, estava fazendo aquilo comigo. O que era aquilo? As palavras dele me incriminavam de uma forma que eu fiquei muito mais criminosa do que ele naquele crime. E aquilo com certeza iria afetar o seu Paulo, iria afetar a dona Nilce, apesar da confiança que eles depositavam em mim. Óbvio que sim, porque o próprio delegado estava convencido. Ele não ia descobrir o fundo falso da gaveta. Ele não ia descobrir, desculpa. Ele não ia descobrir. Não. Essa moça é mais criminosa que o rapaz. Eu acho que foi um choque tão grande do ponto de vista emocional, que dentro lá da cadeia, a minha menstruação desceu, mas de uma maneira muito forte. É lógico, aquilo foi um choque que eu levei. A minha menstruação começou a jorrar sangue. Eu não tinha sequer um mods, não tinha nada. Eu não tinha um absorvente comigo. Foi quando Maria, que o pessoal chamava de Mariá, colocando o acento, a sílaba tônica no último A, Mariá. Ela era Maria, mas todo mundo chamava de Mariá. Foi quando a Mariá, ela pegou um pedaço. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida e eu fiz. Ela pegou um pedaço do colchão. Ô menino, você vai ter que usar esse pedaço de colchão aqui. Ela pegou um pedaço do colchão e ela falou, coloca aí. Um pedaço do colchão. Um colchão que estava lá, ó, há tempos, eu sei lá quanto tempo. Coloca aí. Então aquele pedaço do colchão eu tive que colocar como se fosse um absorvente. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse passar por aquilo. Sabe o que é isso? Coloquei um pedaço do colchão como se fosse o meu absorvente. E totalmente inocente. E as próprias presas riam às vezes de mim. Todo mundo que chega aqui é inocente. Mas a Maria, que era uma pessoa que estava habituada com aquilo e até com a própria prisão, não ri da menina não, essa menina está falando sério, ela tá falando a verdade. Eu sei quem fala a verdade. Ela está falando sério. Foi quando chegou a advogada da Maria, doutora Maria José. E a Maria conversou com a advogada dela. Essa Maria José era advogada, a doutora Maria José era advogada da Maria. E ela explicou para a doutora Maria José a minha situação. As outras não acreditavam que eu fosse inocente, mas ela acreditou.
houve uma conversa entre mim e a doutora Maria José, e ela conseguiu me tirar de lá. Não foi simples. Eu acabei ficando muito tempo presa por uma pessoa inocente. Cheguei a ficar 2 meses presa. Experimentei o pior que um ser humano pode provar. Só que eu nunca podia supor e nem imaginar que eu tinha que passar por aquilo. Gente, para o que você está fazendo agora e presta atenção. Existe momento pior do que esse na vida de um ser humano? Estava presa. O mods do colchão eu usei durante um tempão, porque a hemorragia foi forte que me pegou. E quando eu relatei para a carcereira, ela falou, normal, é um fluxo maior. Ninguém me deu socorro, não. Sequer se preocupou comigo. E nem o mods. Eu fiquei usando aquele pedaço de colchão. E como eu não podia acabar com o colchão, porque a Maria falou, só que tem uma coisa, o colchão foi um pedaço grande que eu peguei aqui, não posso, não, vai acabar com o colchão. Você tem que lavar. Eu tinha que lavar aquele pedaço de colchão para continuar usando. Não desejo ao pior inimigo meu, mas eu tinha que mergulhar naquele inferno. Eu sei lá, gente, eu nunca tinha feito mal a ninguém. Vocês estão acompanhando a minha história desde a primeira parte. Eu havia tido uma vida totalmente sem nenhum tipo de pecado grave contra ninguém, sem nem nunca ter cometido qualquer maldade contra ninguém. Crime, então, nem pensar. Mas eu tinha que mergulhar naquele inferno da prisão. Sabe-se lá por quê? Quer dizer, hoje eu sei. Porque a Maria José me tirou de lá. Depois de um pouquinho, mais ou menos de 2 meses que eu estava, a Maria José me tirou de lá. E aí, eu acabei indo trabalhar na casa da Maria José, dessa doutora, dessa advogada, eu acabei indo trabalhar lá. E eu era muito grata a ela por tudo, e eu comecei a me dedicar à casa dela, como eu me dediquei lá na casa da dona Neuci e do seu Paulo. E foi no ambiente da casa dela que eu conheci um primo da Maria José. Esse primo se chama Gustavo. Ele vinha do interior do estado de São Paulo, de uma cidade chamada Oswaldo Cruz. E tal qual a Maria José, ele também havia se formado em Direito, era advogado. E esse Gustavo de Oswaldo Cruz, ele gostou de mim. A Maria José contou da minha vida. E talvez até pela experiência, porque advogado tem, experiência de conversar com pessoas que cometem crimes. E num papo comigo, ele viu logo, ele percebeu que eu era inocente mesmo. Tanto é que depois, na hora do processo, a minha inocência foi provada pela Maria José. Acabei, embora o tal do Maurício continuasse afirmando tudo aquilo que ele afirmara na delegacia. Que eu é que tinha planejado, eu que tinha feito tudo aquilo, mas ela conseguiu fazer com que eu fosse absolvida. E mais do que isso, o Gustavo de Oswaldo Cruz, o primo dela, se apaixonou por mim. E precisou acontecer isso para que eu conhecesse o amor da minha vida. Começamos a namorar e não demorou muito tempo, ele me levou para Oswaldo Cruz. A cidade de Oswaldo Cruz, onde nós nos casamos, onde formamos a nossa família, composta por 3 filhos. Hoje, cidade
cidade de Oswaldo Cruz. Eu nunca tinha ouvido falar. E essa cidade se tornou tão importante para mim, porque eu acabei até ajudando, sabe? Uma pessoa da família do meu marido a se tornar vereadora aqui na cidade de Oswaldo Cruz. E eu fui muito importante na campanha dela. Ela se tornou vereadora. A família do meu namorado tem uma cerâmica. Essa cerâmica fica num lugar chamado Santo Antônio, aqui pertinho. E a família é muito bem sucedida. Através dessa cerâmica, eu acabei indo trabalhar lá depois. Um dia eu preparei aqui algumas cerâmicas das mais lindas. E eu fiz uma visita ao Alto de Pinheiros. Naquela mansão que pertence ao casal Neuci e seu Paulo. E eu fiz questão de levar as cerâmicas de presente para esse casal. Eles levaram um susto quando eu cheguei na porta. Ô, dona Neuci. Ô, seu Paulo. Marta, como você tá bonita. Como você tá bem. Tá vendo? Eu fiz essa bobagem, mas eu tenho que relatar para que vocês entendam como é que a gente quer provar que venceu. Eu falei assim para eles, tá vendo aquele carro ali? Sim, é meu. Ô, Marta, não diga. É meu. O meu marido é de Oswaldo Cruz. A família em Santo Antônio tem uma cerâmica. E eu trouxe presente para a senhora e para o senhor, seu Paulo. Acabei entregando a cerâmica para eles. Eles me receberam na sala deles. De vez em quando me olhavam assim, ainda meio que desconfiados. Aí eu olhando nos olhos dela e olhando nos olhos do seu Paulo, eu falei, só tem uma coisa que eu queria deixar muito clara, que tudo aquilo que aconteceu na casa de vocês, eu fui vítima. Eu jamais teria feito qualquer coisa contra a senhora e contra o senhor, seu Paulo. Vocês foram muito importantes para mim. Vocês me deram a chance do estudo, me deram a chance do curso, de eu melhorar muito de vida. E até quando fui presa, injustamente, inocentemente, foi lá que a minha vida acabou mudando de vez. Devo tudo a vocês, mas eu só quero que vocês tenham a imagem daquela menina que chegou do sítio de Pindamonhangaba para a casa de vocês. Fiquei esperando uma atitude deles e ela veio. Tanto o seu Paulo quanto dona Neuci se levantaram de onde estavam sentados e me abraçaram. E teve um momento que dona Neuci me pediu desculpa. Desculpa do quê? Eu acreditei no delegado. Ele, do alto da sua sabedoria, entre aspas, ele tinha certeza de que você tinha participado do roubo. Mas hoje, eu tenho a certeza mais do que absoluta de que isso jamais ocorreu. Me perdoa por um dia ter acreditado no delegado. As lágrimas invadiram meus olhos, eu dei um abraço nela, seu Paulo. Me despedi. Antes, eu mostrei agora sim no celular as fotos dos meus 3 filhos lindos. E ela, a dona Neuci e seu Paulo, me pediram para pelo menos um deles crismar um dos meus filhos. O que depois acabou acontecendo. A gente acabou se tornando, portanto, compadre de crisma, né? Mas compadres.
Sabe, eu hoje resolvi escrever essa história para você, para lhe dizer com todas as letras: a pessoa pode mergulhar no inferno, mas se ela tiver a razão, se ela tiver a verdade consigo, se ela tiver a inocência consigo, Deus, e eu só tenho essa explicação, Deus faz com que ela seja reconhecida, inocentada e aplaudida. Foi exatamente o que aconteceu comigo.